Amados, olá, boa tarde, sejam bem-vindos para nós continuarmos a leitura da primeira carta de João, hoje a partir do verso 18 do capítulo 2, e eu quero trabalhar bem com você esses textos, para a gente crescer mais e melhorar mais naquilo que tange a última hora, aos últimos acontecimentos. João diz assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que se ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Aqui João vai usar um termo chamado anticristo, que só ele usa no Novo Testamento, e não é difícil, porque no grego aqui para eles ou é trabalhar contra uma oposição, ou ocupar o lugar de. Então esse anticristo é aquele que trabalha contra Cristo ou que quer assentar-se no lugar de Cristo, ser como Cristo. Ou seja, se Cristo é a encarnação de Deus vivo na terra, o anticristo é a encarnação do diabo. Se Cristo é a verdade, o anticristo é a mentira. Se Cristo é a luz, o anticristo são as trevas. E aí João diz da última hora. Essa expressão última hora também está bem peculiar a João, mas a mente de João está viajando naquilo que ele tem conhecimento, que é o cosmo, a cosmovisão dele, é o mundo dos judeus que ele tem em mente, onde tinha a era por vir, má, perversa, e existia a idade vindoura, a idade de Deus e o seu povo do reino de Deus, e entre as duas idades, esses últimos dias, onde vai apresentar o dia do Senhor, como diz os profetas no Velho Testamento, um dia de maldade, de catástrofes, de mortes, de tudo isso que nós estamos vendo acontecendo. Então João está dizendo que é chegada a última hora. A última hora para João aqui era aquela hora que no início da igreja primitiva eles começaram a dizer que Jesus estava voltando. Eram os instantes que antecedem a vinda de Cristo. Mas aí muitos deles falharam em pensar assim, porque eles acharam que a vinda de Cristo era repentina em função do tanto de luta e sofrimento que eles passaram. E já são aí 2000 anos de lá para cá, praticamente. E aí eu percebo, as últimas horas é isso que nós estamos vivendo, é que os profetas disseram que viria o dia do Senhor, o grande dia, o dia. Se a linha dos amilenistas, por exemplo, estiverem certo, são esses dias entre a última hora, esse momento que nós estamos entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, ou seja, cada geração, a de João, a minha, as outras, todos eles viveram a última hora, a expectativa do Apocalipse, a expectativa da vinda de Jesus, na iminência. Então quando João fala a última hora, ele está falando deste momento carregado de heresias, de um mundo perverso, má. E ele diz que nessa última hora se manifestará o anticristo. É aquilo que Paulo fala demasiadamente lá em... Demasiadamente é mais... Usa um texto bom lá na carta aos Tessalonicenses sobre esse anticristo. Esse que viria, o homem da iniquidade, para sentar-se no trono e querer ser Deus. E observe que esse anticristo ele não vem de longe. A Bíblia diz que ele sai do meio da igreja, porque ele trabalha contra Cristo, e enquanto vai existir o anticristo, esse homem que há de reger, de tanger o mundo, ele está dizendo que existem muitos anticristos por aí trabalhando contra Cristo, e eles não vêm de longe, eles saem de dentro da igreja. Então você tem que ficar de olho no processo religioso, porque eles vêm com cara de ovelha, mas são lobos. Eles vêm fazendo, entre aspas, sinais, mas são sinais que enganam. Eles vêm pervertendo as almazinhas, eles vêm destruindo, solapando, matando o evangelho de Jesus. Olha no processo religioso e olha onde que está o evangelho. Você não vai achar o evangelho. Daqui uns dias vai ter mais evangelho fora do processo religioso do que dentro do processo religioso.
E tem base bíblica para isso. Então o anticristo é esse que trabalha contra Cristo. E o mundo está preparado para isso. Não só porque está cada vez mais globalizado, cada vez mais a antiga Babilônia, Roma, está se instalando na terra, tudo conectado, tudo trabalhando junto, tudo cooperando para que alguém se assente no trono das nações e reja as nações com braço de ferro. Sim, pode olhar. Ambientalmente, socialmente, economicamente, pode observar. Civilmente falando, guerras explodindo, biologicamente falando, guerras para todo lado, pandemias, pestes, olha para os mares, olha para tudo, todo mundo descambando. Este é o momento do controle, amados. E esses anticristos estão lá, e esse anticristo, e esse falso profeta, que nascem lá do Apocalipse 13, emergindo do abismo do que são as nações, ele vem com toda a autoridade de Satanás, fazendo sinais e milagres, enganando. Unge a besta profeta, unge a besta religiosa, o falso profeta, para que ele, sob o poder de Satanás, com a autoridade recebida da primeira besta, engane as pessoas, os fiéis, e leve-os a adorar a primeira besta. Então, o mundo está sendo preparado para isso. E João está dizendo que essa besta religiosa, ela sai de dentro como os gnósticos, que estavam dentro da igreja pervertendo. E ele sai para que se fique claro, manifesto, que onde tem luz não tem como ter trevas. Então João está dizendo que eles saíram do nosso meio, porque eles não eram dos nossos. Então grave essa última hora, são esses últimos acontecimentos. É o que a Bíblia fala, vai chegar o grande dia, Jesus está voltando. E esses anticristos, Jesus falou claramente, que viriam muitos anticristos dizendo, olha, sou eu sou o Cristo. Enganarão muitos. Paulo, quando orou com os presbíteros ali, perto de Éfeso, à beira da praia, ele chorou, eu vou partir, eu sei que penetrarão lobos vorazes no meio de vocês, tentando destruir a igreja. Pedro e Judas falaram tanto deles, eu falei tanto deles aqui. É hora de ficarmos atentos. É hora de ficarmos atentos com o que acontece no meio, é de dentro que sai, não vem de fora. Só que tem um detalhe, amados, aqui que João vai dizer para mim e para você, e nós possuímos a unção que vem do santo e todos têm desconhecimento, então eu não preciso desses falsos líderes, falsos apóstolos, dos gnósticos que diziam que tinham a senha do conhecimento para chegar a Deus enganando. Ele está dizendo que nós já temos essa unção, e essa unção aqui, que ele está dizendo, tem a ver com a presença do Espírito de Deus em nós, da palavra de Deus em nós, está no verso 20. Aí ele diz mais no verso 21, não vos escrevi porque não saibais a verdade, ou seja, vocês já sabem a verdade, o Evangelho de Jesus. Antes eu escrevo porque vocês a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Não tem como. Ou você põe o chão na verdade e vive a verdade, ou você vai ficar eternamente preso à mentira, porque o pai dela é o cão, é o diabo. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Todo mundo que nega Jesus é anticristo, é filho do diabo. Este é o anticristo, o que nega o pai e nega o filho. Então não tem como você falar assim, não, nós cremos em Deus, todos nós cremos em Deus, mas não adianta você dizer que crê em Deus, nós temos o mesmo Deus, mas se na prática você nega Jesus com suas obras, com sua vida. Quem tem o pai tem o filho, quem não tem o pai não tem o filho. Quem tem o filho tem igualmente o pai. Jesus falou muitas vezes isso para João, para Filipe mesmo. Senhor, mostra-nos o pai. E Jesus responde, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco que você me pergunta, mostra-nos o pai. Quem me vê a mim, vê o pai. Eu e o pai somos um. Eu sou a encarnação de Deus. Eu sou a forma como Deus se manifestou a glória a vocês. A glória de Deus é a forma como Deus se manifesta ao mundo, aos homens. Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. Como o mundo não quis conhecer a glória de Deus e conhecer Deus pela criação, Deus resolveu manifestar através do Filho, e o Filho manifesta a Deus, a glória de Deus.
E vimos sua glória como glória do unigênito do Pai. Está lá em João 1. Então está aqui, ó. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, não tem Deus. E aquele que confessa o Filho, que crê em Jesus, esse tem igualmente o Pai. Porque Jesus trouxe o céu para a terra, gente. Permaneça em vós o que desde o princípio ouvistes. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei em vós e no Filho de Deus. Então ele fala de novo, ó, e vós, verso 20, e vós possuís a unção que vem no santo, e todos vós tendes conhecimento. E aqui ele diz no verso 24, permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Ou seja, essa unção, o que ouvimos desde o princípio, está em paralelo. O que eu ouvi desde o princípio? Jesus, a palavra de Deus encarnada. Essa palavra me limpa e me guia na verdade, porque o Espírito está em mim. Então essa unção é a presença de Deus em nós. E está para além, como os primitivos diziam, muitos quando batizavam no início, ungiam as pessoas com óleo em função do passado. Os sacerdotes eram ungidos com óleo. Não. Uma pessoa batizada pode não ser de Deus. Tanto que esses anticristos, praticamente todos foram batizados nessas comunidades e estavam saindo porque estavam negando o Filho Jesus. O batismo não tem poder salvífico. Então essa unção é a presença do Espírito em nós quando cremos. É quando a palavra, a semente de Deus entra em nós e nos faz viver em obediência. Está aí, ó, simples assim. O que desde o princípio ouvistes também permanece no Pai e no Filho. Então quem permanece no Evangelho, em Jesus, no Pai, é aquele que está sabendo de tudo, discernindo tudo pelo Espírito. Ah, mas eu não tenho a leitura, eu não tenho o conhecimento, não precisa. Você tem o Espírito. Cada vez que você lê, o Espírito te guia, ele não te deixa na mentira. Você não precisa de um conhecimento extra, especial, para imitar Deus na terra, para imitar Jesus na terra. Não faça isso. Você já tem a unção do Espírito. Verso 25, e esta é a promessa que ele mesmo fez, a vida eterna. E essa é a promessa que ele fez quando você creu, de que vocês têm a vida eterna. E isto que o João está falando, verso 26, e isto que vos acabo de escrever é acerca dos que procuram enganar, ou seja, dos anticristos, dos gnósticos, dos falsos profetas, desses que vêm em nome de Jesus, mas só destruindo a comunidade, só interessado em si mesmos. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Então a unção que nós recebemos, o Espírito, a palavra de Jesus em nós, a semente, já está em nós. E nós não temos necessidade de que alguém nos ensine. Verso 27. Porque como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, a palavra, o Espírito nos ensina a respeito de tudo e nos guia na verdade, lembra? O Espírito vos guiará em tudo. Lembra Jesus falando? Não fique preocupado não, com que a vez de responder. O Espírito colocará a palavra certa nos lábios de vocês. Está lá, ó. E é verdadeira, e essa unção não é falsa, o Espírito não é falso em nós, permanecei nele, como também essa unção vos ensinou. Permaneça, ele está aqui conosco. Filhinhos, agora permanecei nele, permanecei em Jesus, na palavra, no Espírito, para que quando ele, Jesus, se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vida. Acabou. Então permaneça no Evangelho, não se envergonhe, porque Jesus está voltando. E quando ele se manifestar, você não vai ser envergonhado. Você vai ser arrebatado e estará sempre com ele, porque a presença de Deus está aí pelo Espírito. A palavra da verdade está aí sendo cumprida na sua vida. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ou seja, se você sabe que Jesus é justo e te justificou, saiba de uma coisa: todo aquele que diz que está em Jesus, que tem a unção, que tem a palavra, esse deve praticar a justiça. Porque todo aquele que pratica a justiça verdadeiramente, a justiça do Evangelho, esse é nascido de Deus. Assim como todo aquele que ama é nascido de Deus, amados. E eu quero orar com você, para que eu e você não nos desviemos da verdade, da justiça e do amor, porque esse é o chão. E não deixe esses lobos, esses falsos profetas enganar-nos. Não, você já tem o conhecimento, o Espírito de Deus está aí em você.
Ele te ama, Ele me ama e Ele nos guia na verdade, porque é o Espírito quem nos convence da justiça, do pecado e da justiça e do juízo de Deus. É Ele quem nos convence de tudo e é Ele que nos protege e nos guarda. É Ele que nos mantém aqui, lendo, orando, crescendo em amor uns com os outros. Oremos juntos. Ore por você, ore por sua casa, ore pelos seus e ore pela terra, porque já é a última hora. Jesus está batendo as portas. O tempo das trevas está acabando. A luz de Jesus está brilhando, o dia vem chegando. Pai, obrigado, Pai. Obrigado pela expectativa da volta de Jesus. Obrigado por essa esperança do eterno, do céu, que nos faz viver na prática da justiça, que nos faz cada vez mais puros para viver. Sim, Pai, é essa esperança do céu, ó Deus, que nos mantém na pureza do Evangelho, na pureza da palavra. Obrigado por essa unção, Pai, em nós, esse Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor em nós, nos guiando. Sim, Pai, colocando esse start em nós, disparando em nós essa consciência maior de que nós não somos deste mundo e que nós não devemos imitar este mundo de morte. Venha o teu reino sobre nós nesses dias e que o teu reino se expanda a partir de nós. Guarda cada um que está agora orando, toca a mente e o coração, restaura cada um. Aquele que está abatido, triste, machucado, adoecido, levanta, Pai. Aquele que está temeroso ante a pandemia, ó Deus, fortaleça e faz dele uma pessoa corajosa agora, como tu fizeste com Josué. Tira o temor e coloca em nós o temor do Senhor e o descanso na fé em Cristo Jesus. Repreenda todo o mal contra as nossas vidas e nossas casas e guia-nos na verdade, porque o Senhor está aqui. O Senhor é um Deus de amor, é um Deus de graça. E nós oramos e abençoamos a terra. E te pedimos, não nos deixe nunca prostrarmos, Pai, diante dessas bestas que se levantam, tentando destruir as nossas mentes, Pai. Disputando as mentes humanas, porque eles vêm trabalhando na mente humana. E nós queremos antes manter nossa mente, Pai, selada pelo Evangelho, pela palavra que nos limpa e que nos guarda de todo mal. Abençoa-me e abençoa os teus filhos. Unja-nos com teu azeite, o óleo da graça do teu Espírito e repreenda todo o mal contra nós. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém.